Oi, turma, boa noite. Professora Helene de Língua Portuguesa. Espero que todos estejam bem e com saúde. Então, eu fiz esse vídeo porque eu acho que fica mais fácil a nossa aprendizagem, né? Hoje a gente vai retomar aquele assunto que a gente falou na nossa última semana de aula, que foi texto dissertativo argumentativo. Vocês ainda se lembram? Bem, quem não se lembra ou quem não estava na aula vai poder acompanhar agora. Vamos lá? Então, como eu já tinha falado, o texto dissertativo argumentativo é o tipo de texto cobrado em vestibulares, no Enem, no Enseja. Mas, professora, o que é dissertar? O que é argumentar? Dissertar nada mais é que falar sobre determinado assunto. Eu coloquei aqui, ó, o exemplo aborto, né? Então, ao fazer o texto dissertativo argumentativo, você vai ter que falar sobre o aborto. Mas não é apenas falar, você precisa argumentar. Então, tem que ter argumentar. E o que seria argumentar? Bem, a argumentação, ela já está presente na nossa vida desde cedo. Sabe quando a mãe quer que o filho vá tomar banho e a criança quer continuar brincando e ela fica tentando convencer a mãe de todas as maneiras para ela brincar mais um pouquinho? Então, essa criança já está argumentando com a mãe dela, está tentando argumentar com a mãe dela, né? Está tentando convencer a mãe a deixar brincar mais um pouquinho. Isso é argumentar. É convencer alguém de que a sua opinião é a certa. Por isso que a gente usa a palavra argumento. Você precisa convencer a pessoa que está lendo o seu texto, né? E para isso você usa argumentos. Você precisa convencer que a tua opinião está correta. E você vai usar argumentos para isso. Olha esse exemplo aqui, ó. A maioria das pessoas é contra o aborto, pois entendem que um ser humano não deve tirar a vida de outro. Essa pessoa aqui está dizendo que a maioria das pessoas é contra o aborto. Então, ela já está colocando aqui a opinião, que é contra o aborto. E está dizendo por quê. Qual é o argumento para ser contra? Um ser humano não deve tirar a vida do outro. Então, esse foi o argumento utilizado. No texto dissertativo argumentativo, a gente precisa utilizar dois argumentos. Pelo menos dois argumentos, né? Vamos ver agora as características do texto dissertativo argumentativo. Verbos são usados na terceira pessoa, lembrando que terceira pessoa do singular, ele e ela, terceira pessoa do plural, eles e elas. Então aí a gente tem os exemplos aí, ó. Tem sido, levaram. Então, sempre na terceira pessoa, nunca na primeira pessoa, porque assim ninguém se compromete, né? Quem é que é, no outro exemplo que eu dei lá, quem é que é contra o aborto? Sou eu? Não. É a maioria das pessoas. Então, está na terceira pessoa. Eu não vou usar a primeira pessoa. A linguagem, ela precisa ser formal. O que é isso, né? O texto dissertativo argumentativo é um texto formal, escrito com formalidade. A gente deve seguir as regras gramaticais. Por isso, não devemos fazer uso de gírias, nem de expressões típicas da linguagem oral. Por exemplo, na hora de falar, a gente usa muito a palavra aí. Na hora de a gente escrever, a gente tem que ter um cuidado maior. Então, aí não pode entrar na hora da escrita, porque aí é uma palavra típica da expressão da linguagem oral, tá? Que tem que ser evitada. Outro ponto também muito importante que a gente precisa falar é a questão das palavras abreviadas, né, gente? Com o tempo cada vez mais curto e com cada vez mais tarefas para fazer, a gente se acostumou a usar as palavras abreviadas nas nossas mensagens, né? O você virou VC, o porquê virou PQ. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso na hora de escrever o nosso texto. Essas abreviações elas não podem entrar no texto dissertativo argumentativo. Outra característica
palavras usadas no sentido denotativo. O que é o sentido denotativo? É o sentido real da palavra. Existe o sentido conotativo, que é o sentido figurado. Esse sentido conotativo é bom a gente evitar. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui do que é o sentido denotativo e o sentido conotativo. Na frase, o carro voava pelas cidades. Esse verbo voar. O carro realmente criou asas e voou? Não, né? Quer dizer que ele foi muito rápido. Então, o verbo voar aí está no sentido figurado, sentido conotativo. Agora, se eu falar o pássaro voava pela cidade, aí sim é sentido denotativo, porque o pássaro tem asa mesmo. Então, esse é o sentido denotativo, o sentido real da palavra. Outra característica é utiliza-se linguagem impessoal, ou seja, não se usam expressões como eu acho e na minha opinião. Lembra que a gente falou lá que os verbos são usados na terceira pessoa? Então, quando eu falo eu acho, eu estou usando a primeira pessoa. Né? Então, se eu tenho que usar a terceira pessoa, eu acho, na minha opinião, não devem ser usados. E depois, porque já se subentende que se o autor está expondo o seu ponto de vista, para que ele vai ficar repetindo isso? Eu acho, na minha opinião. Né? Se é ponto de vista, é o que ele acha e é a opinião dele. Tá? Até aqui tudo ok? Beleza? Alguma dúvida? Então vamos lá, continuando. Esquema mais comum de dissertação. Composto de pelo menos 4 parágrafos. Pode ter mais? Pode ter 5? Pode ter 6? Pode. Só que a gente costuma dizer que na redação menos é mais. Às vezes a gente quer escrever muito e a gente acaba se perdendo. Então, se a gente ficar nesse esqueminha aí de 4 parágrafos, eu acho que é mais tranquilo para a gente. Então, o primeiro parágrafo, ele é chamado de introdução. Meu segundo e terceiro parágrafo é o desenvolvimento. E o quarto parágrafo é a conclusão. No meu primeiro parágrafo eu tenho tema, tese, primeiro argumento e segundo argumento. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui. O que é tema, o que é tese, o que é argumento. No meu segundo parágrafo eu tenho o desenvolvimento do meu primeiro argumento. Então, o primeiro argumento que eu usei aqui, eu vou desenvolver ele aqui no meu segundo parágrafo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. No meu terceiro parágrafo, eu vou desenvolver o meu segundo argumento. Então, o segundo argumento que eu usei aqui, eu vou desenvolver lá no terceiro parágrafo. Vou falar um pouco mais sobre ele. E o quarto parágrafo é a conclusão. É a minha observação final, né? Quando eu retomo tudo que eu falei e dou a minha observação, ou posso até sugerir uma proposta, né? Sugerir uma maneira de resolver aquele problema para aquela questão. Vamos ver o que é tema. É o assunto sobre o qual você irá falar. Na última aula, eu entreguei para vocês um texto pequenininho, cujo assunto era a redução da maioridade penal. Hoje, para a pessoa ser considerada, para que ela possa responder criminalmente por seus atos, ela tem que ter 18 anos ou mais, né? E quando se fala de redução da maioridade penal, as pessoas estão tentando discutir se reduz, né? Se a pessoa com 15, 16, 17 pode responder por seus atos. Então, esse vai ser o tema que a gente vai trabalhar. Tese é o ponto de vista, opinião que será defendido ao longo de sua composição. Então, vamos ver se essa pessoa, na hora de escrever o texto dela, se ela é a favor ou se ela é contra a redução da maioridade penal. Fala assim, reduzir a maioridade penal seria uma ação que certamente contribuiria para a diminuição da criminalidade. Então, aqui já fica claro que ela é a favor de reduzir a maioridade penal, porque ela fala que se reduzir a maioridade penal, isso vai diminuir o número de crimes. Então, essa pessoa é a favor da redução da maioridade penal.
Qual é o argumento? Quais são os argumentos que ela vai utilizar? Os argumentos são os motivos, os porquês, né, pelos quais se defende determinada opinião. São utilizados para embasar, fortalecer um ponto de vista, um posicionamento. Então, a pessoa colocou o seguinte: reduzir a maioridade penal seria uma ação que certamente contribuiria para a diminuição da criminalidade, já que a prática de crimes por menores é incentivada pela impunidade. Ou seja, um argumento que ela utilizou foi que os menores, eles sabem que eles não vão pagar, né, por seus crimes. Então, eles continuam praticando os seus crimes porque eles sabem que não tem nada a temer. Então, esse foi um dos argumentos. Lembrando que eu falei lá no outro slide que a gente precisa ter pelo menos 2 argumentos. Aqui eu coloquei só um, mas a gente vai ver agora que tem 2 argumentos. Então, vamos ver como é que ficaria essa redação completa, né? O primeiro parágrafo ficou da seguinte maneira: composto de tema, que é o que está em vermelho, a tese, que é o que está em preto, e os 2 argumentos. O primeiro argumento aqui em violeta e o segundo argumento aqui em verde. Então, reduzir a maioridade penal seria uma ação que certamente contribuiria para a diminuição da criminalidade. Por quê? Já que a prática de crimes por menores é incentivada pela impunidade. E qual o outro porquê? Além do mais, as instituições responsáveis pela reabilitação desses jovens não têm estrutura adequada para a realização de um trabalho eficiente com essas crianças. Então, nesse primeiro parágrafo, a pessoa se mostra a favor de reduzir a maioridade penal. O primeiro argumento dela é que a prática de crimes é incentivada pela impunidade. O menor sabe que não vai acontecer nada com ele, então ele continua praticando o crime. E o segundo argumento que essa pessoa utilizou é que as instituições que deveriam fazer a reabilitação dos jovens não conseguem dar conta do trabalho. Então, o jovem sai de lá e continua praticando crimes. Então, esse foi o segundo argumento utilizado. Vamos para o nosso segundo parágrafo. Então, como eu falei, no segundo parágrafo, eu vou desenvolver o primeiro argumento. Lembrando que o primeiro argumento é a questão da impunidade. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão da impunidade. Crimes cometidos por menores estão se tornando um fato comum. Cenas de violência praticadas por esses jovens são narradas diariamente. E o que mais chama a atenção nos relatos é a frieza e o destemor que essas crianças demonstram durante a agressão. Esse comportamento é facilmente justificado pela impunidade. Afinal, é amplamente divulgado que menor de idade não pode responder judicialmente por seus atos criminosos. Portanto, eles não têm nada a temer. Então, aí se desenvolveu, falou um pouquinho mais sobre a questão da impunidade, né? Que o menor sabe que não vai acontecer nada com ele, então ele continua praticando seus atos criminosos. Agora vamos para o terceiro parágrafo, que é o desenvolvimento do segundo argumento. O segundo argumento é aquele que fala das casas de reabilitação dos jovens. Além disso, as instituições existentes responsáveis pela reabilitação desses jovens, Centro de Atendimento Socioeducativo do Adolescente, CASA, não costumam apresentar resultados satisfatórios em vários casos. A prova disso está nos noticiários, nos quais é comum o relato de crimes, às vezes até bárbaros, praticados por ex-internos. Então, nesse parágrafo, o autor está colocando que os jovens entram para essas casas de reabilitação, não têm um resultado satisfatório, eles voltam a cometer os crimes, né? Então, aqui está falando até dos noticiários, em que é comum o relato de crimes bárbaros praticados por ex-internos. Eles já estiveram nessas casas de reabilitação, mas não conseguiram dar a volta por cima e voltaram a praticar crimes. Aí chegamos agora no nosso quarto e último parágrafo, que é a conclusão.
Com base nas informações mencionadas, ou seja, com base em tudo que eu já tinha falado antes, né, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, é possível observar que reduzir a maioridade penal seria uma importante ação para combater a criminalidade no país. Só se espera que governantes e parlamentares possam pensar seriamente sobre o problema e chegar à decisão mais adequada para que a população não continue sofrendo com o crescimento da violência praticada por esses jovens. Então, aí no quarto parágrafo, esse autor disse que, diante de tudo que ele falou, é possível observar, né, que o jovem precisa ser considerado, precisa responder por seus atos seus atos criminosos mais cedo, antes de 18 anos. Isso seria uma importante ação para combater a criminalidade no país. Aí aqui embaixo ele fala um pouco sobre os governantes, que os governantes precisam pensar seriamente sobre o problema e chegar a uma decisão mais adequada para a população, para que a população não continue sofrendo com o crescimento da violência praticada por esse jovem. Então nós chegamos aí ao final da nossa redação. Coloquei aqui os 4 parágrafos, né? Primeiro parágrafo, introdução, segundo, desenvolvimento, terceiro também desenvolvimento e o quarto, a conclusão. Tá? Espero que vocês tenham conseguido entender. Se tiver alguma dúvida, volta lá nos slides e eu vou passar aqueles exercícios que eu deixei para vocês fazerem antes da gente entrar nessa quarentena e depois a gente vai corrigindo, tá? Tchau, gente. Até a próxima.